Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. A sua sintonia no Leste Fluminense é 1340 AM. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Prazer grande ter você aqui conosco, minha gente. Hoje é dia 4 de abril de 2021. Prazer grande aí receber você aqui para mais uma semana, onde nós estaremos aqui conversando sobre uma série de assuntos ainda voltados, né, a recebermos aqui mulheres que são destaque. Eu falo que elas estão em maioria, estão dominando o planeta, vocês não estão acreditando, né? Mas minha gente, a parada é a seguinte, você sabe que desde o início do mês de março, por conta do dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, no dia 7 de março nós começamos aqui, até porque o início de março foi carnaval, né, aquela coisa toda. Então, a partir do dia 7 de março, como o Brasil começa a funcionar só depois do carnaval, a mesma coisa foram as entrevistas aqui. Então nós começamos no dia 7 de março a receber mulheres aqui no nosso programa, para ouvirmos essas mulheres a falar sobre uma série de temas, né? Primeiro, o papel da mulher na sociedade. Segundo, a função de cada uma, né? Então nós recebemos aqui uma série de pessoas aqui. Na última sexta-feira nós recebemos aqui a pastora Ana Vargas, né? Quero mandar um abraço para ela, lá da igreja evangélica pentecostal Jeová Nissi. Foi uma conversa muito bacana, com muita gente participando. E hoje, aqui no nosso programa, nós vamos falar de saúde, né? E estamos recebendo aqui no programa Flávio Azevedo, na tarde desta segunda-feira, dia 4 de abril, a fisioterapeuta Denise Henrique Campos, né? Nossa convidada aqui. Quero agradecer ao meu amigo Hélio Campos, né? Pela indicação da esposa. Ele está na minha lista de transmissão sempre que eu mando as mensagens, né, com o programa iniciando aqui com o nosso link. E um dia ele falou: Flávio, minha esposa, rapaz, faz isso. Eu falei: opa, beleza, vamos colocá-la aqui na nossa seleção, né? Então, muito obrigado. E um abraço ao Hélio Fernandes, que, assim como eu, está feliz da vida com a conquista do Fluminense, campeão carioca, né? Então, saudações tricolores a todos os meus amigos torcedores do Fluminense, né? Que no último sábado nós empatamos aí em 1-1 com o Flamengo e o Fluminense se sagrou campeão carioca pela 32ª vez, né? Então é isso, minha gente. Tricolores sorrindo, felizes da vida, né? Flamenguistas, vocês vinham ganhando já 2 anos seguidos, né? Agora é a vez de abrir espaço para nós, né? Que estávamos há 10 anos sem curtir aí o título de campeão carioca, né? Então, Hélio já está até passando por aí, deixando seu boa tarde também nos comentários. E um beijo no coração de todos os nossos amigos tricolores, né? Que foi realmente uma alma lavada, né? Porque aqui na nossa região choveu pra cacilda Aliás, gente, eu quero lembrar que no último título do Carioca, do Fluminense em cima do Flamengo, que foi aquele gol de barriga de Renato Gaúcho, também choveu a cântaros no dia da final.
acabou a luz, eu não consegui ver o jogo na televisão, eu lembro que cacei o radinho, liguei, né, e terminei de ver o jogo ouvindo, né, porque também choveu para dedéu naquela tarde. Parece que quando chove na final e tem Fluminense, aconteceu a mesma coisa também na final do Campeonato Brasileiro de 2010 contra o Guarani, e o Fluminense se sagrou campeão também. Choveu para burro naquela tarde, né? Então, Hélio, eu acho que naquele jogo da LDU, que o Fluminense perdeu na final da Libertadores para a LDU do Equador, se tivesse caído uma chuvada, talvez nós fôssemos campeões, cara. Porque sempre que chove a gente consegue o título. Deixa eu mandar um abraço aqui para algumas pessoas que nos acompanham já aqui, né? Jane da Silva Cerqueira fala assim, ó, Denise, maravilhosa, a nossa convidada aqui. O Wallace Ramos, meu vizinho de Serra do Sambê, grande abraço para ele, está na escuta. Deixa eu mandar aqui um abraço para Josias Teodoro Correia, né? A melhor fisioterapeuta pélvica do mundo, diz aqui Hélio Campos, né? Falando da Denise também. O Josias Teodoro diz, pena que não foi o Flamengo, né? Mas tá bom também, Josias. Josias, deixa a gente curtir um títulozinho, Josias. Mas vamos lá. Minha gente, vamos então ao boa tarde da nossa convidada aqui, número 2, microfone ligado. Fala bem pertinho dele aí, Denise, para a gente captar bem sua voz. Seja bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua visão de mundo, vou fazer um negócio diferente aqui. Da sua visão de mundo. Então, fica com eles aí na mão, faz de conta que você é cantora. Vamos ao seu boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui, minha amiga. Muito obrigada, eu que agradeço. Viu, Flávio? É uma honra muito grande. A gente tem o Flávio como um ícone, né, do jornalismo aqui na nossa cidade, uma pessoa que a gente aprendeu a amar desde a infância, né, que a gente acompanha. E é um prazer muito grande, eu fico muito grata por essa oportunidade de estar aqui. Espero estar aqui acrescentando para todos os seus ouvintes aí, companheiros e amigos. É isso aí, minha gente. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Landinho, né? Grande goleiro das Peladas de Rio Bonito aí. Abraço, passa aqui deixando seu boa tarde também. Disse que tamo junto, meu amigo Flávio. E aí, minha gente, vamos falar um pouquinho de fisioterapia hoje, né? E como o doutor Hélio aqui já deu uma pincelada, né? Fisioterapia pélvica, que é uma especialidade aqui da Denise. E vamos tratar desse tema. O que é fisioterapia pélvica, né, cara? Eu, por exemplo, estou aí, assim, num certo namoro com a moçada da fisioterapia por conta da minha perna fraturada, né? E já vim recebendo mais aulas no carro aqui, né, enquanto a gente vinha conversando. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Cirlei Fernandes, boa tarde. Parabéns, linda, diz aqui Cirlei. Excelente fisioterapeuta. Vamos conceituar, no caso, Denise, a questão da fisioterapia, a importância dessa... Da fisioterapia como instrumento, como ferramenta para a saúde, né, como um trabalho coadjuvante à ortopedia e a outras especialidades também. Então, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que ainda é pouco conhecida, né, e ela vem abrangendo a parte de urologia, o homem que tem alguns problemas de próstata, constipação, a mulher na uroginecologia, a ginecologia e obstetrícia, né, no trabalho de parto, na preparação dessa mulher para a sala do parto, na sala do parto e no pós-parto também. Ela trata também as funções neurológicas em pacientes que têm disfunções miccionais a nível neurológico, pacientes diabéticos, pacientes oncológicos também. É uma área bem abrangente. E também as mulheres que têm algumas queixas de dor na área pélvica. E até mesmo dor lombar, Flávio. A gente comentou alguma coisa, né? Mas eu nem falei com você. A dor lombar, ela pode ser uma disfunção da área pélvica também. Tanto homem quanto mulher. Perfeito. Bom, é isso, gente. Então, vamos destrinchar esses assuntos aqui. Denise, que a gente conhece há bastante tempo, já esteve na frente de batalha de uma série de segmentos, né? Além de ser mãe, de ser esposa, esse negócio todo, eu queria que você falasse um pouquinho também como é que você vê o papel da mulher
na sociedade hoje e essa inserção da mulher no mercado de trabalho. Tem muita gente que não gosta, porque diz que as crianças não têm mais aquela proteção e aquele olho da mãe próximo ali, mas a gente sabe que foi necessário a mulher deixar de ser do lar para poder reforçar o orçamento da família e até por conta das suas próprias necessidades também, né? A mulher, ao contrário daquela mulher de antigamente, ela tem hoje as questões voltadas para vaidade, né? E a coisa toda, é um cabelo mais tratado, uma pele mais bonita, né? E a moda exige isso por vezes, né? E a mulher quer ter a sua independência financeira também para poder se cuidar, digamos assim, né? A Marta, por exemplo, lá dona do restaurante e pizzaria Del Conde, quando esteve aqui dando a entrevista dela, ela falou: mulheres, se cuidem, porque é importante, não é se cuidar para ninguém, não, é se cuidar para você mesmo, né? Isso. Fala um pouquinho disso, Denise. Como é que você vê essa questão da mulher no mercado de trabalho e essas frentes de batalhas todas que ela está, cuida da criança, cuida da casa, tem que estar gata para o marido e para a sociedade também que cobra, que se você dá uma relaxada, olha como é que tá a roupa lá? Eu coloco para as mulheres que chegam até mim para elas não se preocuparem com o outro, mas com elas mesmas. Para elas poderem se olhar mais para dentro delas, né? Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, você vê, isso daqui não é pesado para você, você faz com prazer. A gente te assiste, vê que você é leve no que você faz, né? E as mulheres a mesma coisa. E o que eu coloco é o seguinte: família sempre vai vir em primeiro lugar, para a mulher e para o homem. Isso não é algo exclusivo da mulher, né? É a mulher e o homem. O homem, nós somos evangélicos, né? E o meu marido, graças a Deus, também é um homem que é uma bênção, sacerdote do meu lar. Os homens precisam ser sacerdotes do seu lar. E a mulher vai acompanhar esse homem bonitinho, porque os dois estão ali cumprindo o papel de cada um, né? Porque cada um tem o seu papel. E quando esse papel está bem definido, tudo flui de maneira mais fácil, mais harmônica, né? Porém, as mulheres precisam sim se olhar um pouco mais. A gente tem conversado com algumas mulheres que chegam em consultório sobre a parte da sexualidade feminina. Porque quando a gente fala sobre sexualidade feminina, as pessoas acham que é como se fosse uma promiscuidade. Teve um paciente homem que me perguntou sobre a questão da massagem tântrica. Falou bem assim: Denise, o que você acha? Porque ele está passando por uma situação pós-câncer de próstata, né? Em que ele está fazendo um tratamento e ele está indo bem, já vai evoluir até para uma protetização peniana. Ele está indo muito bem. Então, ele estava falando sobre isso, por quê? Porque esse relacionamento, ele vai meio que esfriando, e com o tempo ele esfria. E aí a gente conversou sobre isso, e a gente conversou com a esposa também, né, porque isso é importante, para que ela possa voltar àquele primeiro amor que a gente teve quando era adolescente ou jovem, que conheceu esse camarada, e que a gente ficava toda bonita, toda arrumada. Isso a gente precisa estar cuidando, porque no dia a dia, desse corre-corre que você falou, a gente acaba se pegando num tumulto tão grande que esquece que a gente também precisa se cuidar. Acaba deixando para depois e vai ficando para depois. Vai ficando, eu falo com a mulherada, vocês precisam se olhar. E olhar para dentro de si, se olhar mesmo na frente do espelho, tira a roupa toda, começa a se tocar, começa a se ver, começa a sentir como que você está, porque se você não parar para poder se ver, ninguém vai conseguir te enxergar, né? Então, primeiro é você, olhar para você, se amar. Eu tive um psicólogo, o Jaziel, que ele me falou assim: Denise, você precisa ser gostosa. Eu, na hora eu olhei e falei: que isso? Mas é isso, é de estar gostando de estar comigo. A minha companhia é gostosa para mim. Porque se eu não tiver uma companhia que é agradável, que é boa para mim, eu não vou ser para ninguém. Ou seja, aquele jargão popular que fala assim: fulano de tal se acha. Ou seja, nós precisamos realmente, a grosso modo, nos acharmos, né? Porque se você não se acha, quem vai achar, né?
Amor próprio. Exatamente. Amor próprio. Mas não se achar no sentido positivo do negócio. No sentido de se amar, de se cuidar, de se amar, de não esperar o outro dizer para você que você precisa ser cuidado. E de repente não ter essa necessidade também de autoafirmação, de ter que o outro está dizendo que você está bem, né? Nenhuma necessidade. É você que tem que ter essa... É você que precisa ter essa percepção mesmo. A Mariana Moraes esteve aqui, também numa conversa conosco aqui. E ela falou que é importante as pessoas, e no caso as mulheres principalmente, fazerem reuniões com elas mesmas, né? Isso. Então, você precisa fazer reunião com você mesmo. Eu falei para ela, eu quando faço as trilhas de longo curso, vou daqui para Japuíba, vou daqui para Embaú, e pelas serras, né? Então, eu falei, Mariana, essa é a hora que eu vou fazendo reunião comigo mesmo até lá. E ela falou, Flávio, excelente. Ou seja, tem que ter essa reunião então consigo mesmo na frente do espelho também. Tem que ter, tem que ter. Sabe o que, Flávio? As mulheres às vezes elas deixam para um outubro rosa da vida, para tocar a mama, para poder ver se tem algum carocinho e começar a ter essa conscientização, né? Mas isso é o todo dia, porque você não tem um outubro rosa para que naquele mês você possa cuidar da sua saúde. É só uma forma de te chamar a atenção e começar a te conscientizar para que você possa cuidar de você todos os dias. Porque o cuidado é todo dia. É na sua alimentação, na sua atividade física. Você agora deu uma parada aí. Como que é ruim a gente ficar parado, né? Quando tem essa necessidade. E a falta de cuidado que a gente tem acaba gerando a mesma situação de quando a gente precisa, por necessidade, ficar parado. É uma baixa autoestima, tem hora que você fica assim, puxa vida, o que eu fui arrumar para minha vida? E aí a gente vai se pegando nisso daí e tem que ter cuidado, mulherada. Tem que se olhar, tem que se cuidar. É isso, gente. Estamos recebendo aqui Denise Henrique Campos, que é fisioterapeuta, e naquela conversa com mulheres que nós estamos trazendo aqui no nosso programa, já aí é quase um mês, né? Eu quero só abrir um parênteses aqui para mandar aqui um abraço para o Bruno César, né? Bruno César diz aqui que sabe que o assunto não tem nada a ver com o que nós estamos conversando, mas ele diz aqui que nós precisamos fazer o possível e o impossível para ajudar o desabrigado de Boa Esperança. Toda ajuda será bem-vinda. Eu escrevi um texto hoje sobre isso, viu, Bruno? E desde a última sexta-feira eu estou vendo muita gente, inclusive o poder público, empenhado em colaborar. Você pode até achar que o poder público está fazendo pouco, mas eles estão lá, estão fazendo a parte deles. Estou vendo igreja fazendo, estou vendo instituições fazendo, vi a campanha que o nosso amigo Leandro, lá do Telefrutas, lançou também para ajuda, etc. Então tem muita gente ajudando. Eu daqui, do meu papel de jornalista, eu gostaria muito que nós não sofrêssemos diante de mais esse acontecimento, que não foi o último e nem foi o primeiro, né? Infelizmente, nós moramos num país de clima tropical, por aqui sempre tem trovoadas, cabeça d'água, esse negócio todo, e muitas pessoas moram em situações que a água vai passar para levar parte da moradia, ou a moradia, etc, etc, etc. A última grande chuva foi aquela que inclusive levou a ponte de Nova Cidade, vocês vão lembrar, lá em 29 de fevereiro de 2016. A ponte nem foi refeita ainda, né? Que é uma coisa que a galera reclama bastante. Mas a última grande chuva que atingiu ali aquela área da Serra do Cavalo Russo e sobretudo a moçada lá de Rio Mole, a água que desceu ali da Serra de São João, né? Levando aquele monte de pedras lá para baixo e alagou o Parque Andréa todo. Dessa vez nós tivemos uma cabeça d'água na Serra do Mar. O que é a Serra do Mar? É aquela cordilheira de montanha que começa lá na Pedra do Elefante, no Alto Mourão, em Niterói, e vem se desenhando por Maricá, passa pelo Silvado, vem, né, e chega até aqui em Tomascá, topo do mundo, avança em direção a Catimbau Grande, chega na Serra do Cavalo Russo, avança para Rio Mole, na serra ali de São João, o Pico da Pedra Branca, e vai até Araruama, um dos lugares muito atingidos de Rio Bonito, foi a vertente também, inúmeras pessoas. Beleza. E o que nós estamos fazendo para amenizar o impacto dessas chuvas que nos atingem todos os anos? Essa é a grande pergunta. Então, tão importante quanto distribuir cesta básica, colchonete, roupa, não sei o quê, para quem perdeu tudo, é nós começarmos a desenharmos um plano municipal, um plano estadual, um plano federal, junto à moçada que governa, para que a gente não fique nesse negócio de estar todo ano arrecadando cesta básica e material de construção para reconstruir a casa das pessoas. Então o que está acontecendo? Ao longo dos últimos 70 anos,
Se nós já tivéssemos um plano desse pronto e a cada governo ou a cada ano algo fosse executado, depois de 70 anos o impacto não seria tão violento como esse que nós tivemos. Isso serve e se estende para Braçanã, para Serra do Sandê, para Bosque Clube, etc. Porque Rio Bonito está mergulhado num vale cercado de montanhas e desce água dessas montanhas. Existe um canal, não sei se as pessoas sabem, né? Existe um canal que a natureza própria cavou, que leva a água da Serra do Sandê, descendo lá por Lavras, e aí vai lá para o Sambê, onde acontece aquele alagamento lá, a natureza se encarrega de levar essa água lá para o Sambê. E a outra água, que quando chove muito forte, ela vem para o lado de cá, onde está a emissora, aqui da rádio, aqui no Basílio, né? E a água desce por Braçanã, por Cachoeiro dos Bagres, e desemboca aqui no loteamento, aqui no bairro dos Cambucais, que nós chamamos de Rato Molhado. Então é por isso que nesses dois espaços, no Sambê e no Rato Molhado, tem tanta água, né, quando acontece a cabeça d'água na Serra do Sambê. E o que nós estamos fazendo para amenizar isso? Essa vala, esse escoamento, é a natureza que construiu. A natureza tem a engenharia dela própria. E aí, como essas chuvas não são todo dia, é uma vez ao ano, geralmente as pessoas vão construindo casas ao longo dos lugares e caminhos onde a água passa e acontecem esses problemas. Isso acontece também lá na Vertente, acontece no Parque Andréa, que aí já é uma questão de drenagem, porque a rodovia passou, etc. Então, muito sinceramente, eu acho que nós precisamos evoluir essa nossa conversa de ajuda dos desabrigados, pensando também na questão estrutural. O problema é que nós, brasileiros imediatistas que somos, né, e um pouco sôfregos e apavorados, nós nos encantamos com um assunto no primeiro dia, no segundo, no terceiro já nem tanto, no quarto já esquecemos e no quinto nós estamos procurando outro, né? Então, quando o sol aparece como hoje, o céu fica azul, nós esquecemos dos problemas. Talvez o desabrigado até lembre do seu problema, mas a nossa consternação ela acaba dando espaço para outros assuntos, né? Então, tanto o governo quanto governados precisam, além de socorrer as vítimas dessa intempérie aí que aconteceu, pensar num plano para evitarmos ou amenizarmos o impacto dessas chuvas. Segundo a moçada aí da geografia, a moçada que estuda o clima-tempo, essa coisa toda, a tendência é que essas chuvas sejam cada vez mais fortes por conta das agressões ao meio ambiente, as questões climáticas que envolvem todo o planeta, aquela coisa toda. Então, minha gente, não é culpa do prefeito, não é culpa do presidente, não é culpa do governador, nem do vereador, do deputado que choveu muito forte em determinado lugar. É culpa deles a falta de termos um plano para amenizar o impacto dessas intempéries naturais. Então, eu entendo que todo esse esforço que nós fazemos para ajudar os desabrigados, os desalojados, as pessoas que perderam tudo, deve ser mantido também para pensarmos e pressionarmos quem governa a criar um plano para que nós possamos ter menos impacto negativo das chuvas, que não vai acabar, porque nós vivemos num país de clima tropical, o mar está ali, de vez em quando tem aquele choque do que vem do mar com o que vem da serra, acontece a tal cabeça d'água, né? Eu estudo isso por conta de trabalhar com turismo. Então, fica essa dica aqui para o meu amigo Bruno César e as demais pessoas que vivem me mandando mensagens a respeito disso. Eu estou vendo muita gente ajudando. E nessa hora, o espírito de solidariedade das pessoas é muito grande. Mas eu gostaria muito de ver esse espírito de solidariedade também na hora de pensarmos no que pode ser feito para amenizar os impactos, né, dessas fortes chuvas na vida das pessoas, que quando não é no Sambê, no Parque André, é aqui no Rato Molhado, é ali no outro lugar, é lá em Rio Mole, etc, etc. Então essa costa aqui, de Maricá até Araruama, foi muito atingida. Sobre Braçanã, Serra do Sambê, não teve nada. Mas aqui na Serra do Mar, que é a primeira cordilheira que protege os impactos que vêm do oceano para o continente, a cabeça d'água foi bem forte. É o mesmo efeito que aconteceu em Angra dos Reis e que nós vimos também lá da Baixada Fluminense, Mesquita, Nova Iguaçu e Belfor Roxo, pontos ali que a natureza resolveu jogar água demais naquele lugar, né? E a nossa ocupação desordenada, a desatenção de quem governa ao longo dos últimos 50 anos, não é culpa do cara que está sentado agora, é nos últimos 50, 70 anos, isso não foi olhado com atenção, e a gente espera que a cada tragédia dessa,
né? Ainda bem que aqui em Rio Bonito nós não perdemos nenhuma vida, graças a Deus, são perdas materiais, mas a gente espera que as pessoas comecem a entender a importância de se planejar ações para amenizar esses impactos das intempéries climáticas na nossa vida, né? Fica essa dica aqui para os amigos que estão nos acompanhando. Um abraço aqui para a galera da Caminhada Urbana. Fátima Ramos, né, escreveu aqui que é um amor de pessoa, nossa queridíssima convidada aqui. E vamos voltar então à nossa conversa. Desculpa, Denise. Gente, que aula de geografia, hein? Amei isso, hein? Desculpa essa interrupção aqui. Não, porque a gente precisa, né, falar e contextualizar aquilo que nós estamos ponderando, né? E é por isso que quando você vem do mar para cá, você percebe que tem uma série de fatias assim, a cordilheira de montanha. Você tem a Serra do Mar, que faz essa primeira proteção. Aí você tem a Serra do Sambê, que faz a segunda proteção. Aí você tem lá a terceira serra, que é já pegando de Friburgo, lá para trás e tal. E isso não foi inventado porque o arquiteto resolveu desenhar desse jeito. Tem uma série de questões conjunturais, geográficas importantes para dar um equilíbrio necessário a calor, a chuva, a frio, etc, 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 etc. Então a gente tem que contextualizar geograficamente as pessoas para entender por que é necessário. Então não adianta, gente, que a chuva vai vir. Vai ter chuva, vai ter trovoada, vai ter cabeça d'água. Agora, o que fazer quando chega esse aguaceiro todo? Que estrutura que nós precisamos construir? As pessoas estão com suas casas nos devidos lugares, né? Vamos ajudá-las a colocar a casa um pouquinho mais para cá, porque aqui passa água, aqui vai descer uma pedra que está ali em cima, etc. e tal. Então são coisas que não atentaram ali atrás e hoje nós precisamos remediar, né? Com a modernidade que nos atende. Estamos recebendo Denise Henrique Campos aqui no nosso programa, falando de saúde, né? E estamos falando de fisioterapia, que é a parte que ela domina, né? Ela é fisioterapeuta. Mas eu queria conceituar, Denise, inicialmente, a fisioterapia como um todo. Seja a fisioterapia respiratória, seja a fisioterapia ortopédica, seja a pélvica e tantas outras. A fisioterapia hoje entrou em vários segmentos, né? Mas a fisioterapia em si, fala da importância dela, né? Como esse ator coadjuvante na recuperação das pessoas que sofrem aí com algum tipo de problema. Tem muita gente que fala assim, não, eu não vou fazer aquela porcaria não, que eu acho desnecessário, eu acho que não precisa. Então, e não é bem aí, né? Não, excelente pergunta, né? Fisioterapeuta, ele é profissional de primeiro contato. O que é isso? Independe de você ir ao médico ou não. Se você tem uma queixa, você fez uma fratura, né? Foi necessário fazer uma cirurgia. Então, no seu caso, você vai precisar ver como que vai ser o andamento dessa cirurgia, se você não vai ter nenhuma infecção, para que você possa dar o segmento na fisioterapia, nessa reabilitação após um trauma que houve uma fratura e, de consequência, cirurgia. Então, o médico ele vai ter que ficar ali junto, participando. Mas se você está com uma queixa de uma dor no seu ombro, não está conseguindo levantar porque na caminhada você teve que segurar ali, o cipó não estava bem seguro, você meio que escorregou, bateu com seu ombro. Você não precisa ir num ortopedista ou num neuro, num médico, para que você possa vir para a fisioterapia. Você pode procurar o profissional de fisioterapia para que você possa ser avaliado e ele vá ali começar a fazer um tratamento para a melhora dessa sua queixa, dessa sua dor, né? Então, assim, independente de você precisar ir ao médico, o fisioterapeuta, assim como você vai no médico quando tem alguma queixa, você vai primeiramente nele. Quando é algo que é assim, pelo SUS, a gente ainda não tem essa autonomia, porque como são muitas as demandas, houve a necessidade de, nos postos de saúde referente nos bairros, ali tem o médico, o enfermeiro, né, que está ali acolhendo essas pessoas, moradoras ali daquela localidade, para que possa ser direcionada a determinadas especialidades. Então, pelo SUS, você vai precisar passar pelo médico ou o enfermeiro do posto de saúde, para que o enfermeiro possa pedir um médico uma guia e você possa ir para o fisioterapeuta. Então é necessário ter um encaminhamento, né? Há ainda essa necessidade. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre a fisioterapia é que me parece que nós falamos muito do remediar, né? E esquecemos de consultar o fisioterapeuta como um consultor, na verdade. Por que eu estou dizendo isso? Nós
temos um comportamento postural muito ruim, né? A gente senta mal, a gente deita erradamente, equivocadamente, carrega peso, às vezes de maneira equivocada e errada também, e isso, por vezes, vai ter consequência lá na idade adulta, ou já naquela chamada melhor idade, né? Quando os tendões e os músculos já vão ficando um pouco mais enfraquecidos, aí é aquela de, rapaz, quando ele era mais jovem, não, porque quando ele era novo. E eu sinto muita falta, Denise, dos fisioterapeutas serem consultados também para falarmos sobre essa questão da postura ao sentar, quando estamos dirigindo, quando estamos comendo, qualquer coisa que nós fazemos, né? O professor de educação física, ele fica muito atento à sua postura quando você está malhando, quando você está desempenhando alguma função. Mas no dia a dia nós também precisamos ter esse cuidado. A gente anda muito curvado, né? O ombro muito para frente, o pescoço, aquela coisa toda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os efeitos da nossa postura ruim no nosso dia a dia, né? Então, vamos desmistificar a fala postura ruim. É mesmo, né? Hoje em dia a gente não chama mais uma postura ruim. Mas o que a gente tem? Por exemplo, eu estou sentada aqui, não estou encostada. De vez em quando eu vou, me conserto, né? Por quê? Porque o meu corpo é dinâmico. O tempo todo o nosso corpo, ele vai fazer os movimentos. O que é muito importante? Não a questão da postura ruim, mas a qualidade do músculo que sustenta essa postura. Então, eu tenho hoje algumas queixas, ou você pode ter algumas queixas, que a gente fala a postura está ruim, mas quando a gente vai avaliar, a gente começa a ver que existe um desequilíbrio dentro da parte tônica dessa musculatura, que é onde você vai ter uma musculatura mais enfraquecida ou uma mais forte, fazendo um desajuste. Então, a fisioterapia, ela vem ajustando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Meu pai vai fazer 85 anos. Tá lá com o Lucas fazendo fisioterapia, não é nem fisioterapia, ele tá na academia mesmo, né? Depois de fazer um stent, o segundo stent agora em janeiro, e tá lá fazendo. Tá com uma posturazinha que é aquela parte em que a cabeça fica mais anteriorizada, fica mais para frente, né? Você vai consertar uma pessoa de 85 anos e falar que ele precisa ficar assim, já é uma postura que ele foi adquirindo. Existe queixa de dor? Não. Então, se não existe queixa de dor, o que eu vou fazer? Eu vou começar agora a trabalhar a musculatura que está mais enfraquecida para que ele consiga alinhar o seu corpo e diminuir a queixa ou fazer com que ele ganhe mais saúde. Então, quando a gente fala bem assim, tá sentado todo assim, cara, vai te dar dor. Não tem jeito. Você tá fazendo um movimento em que as suas articulações elas estão um pouco mais distendidas ou então mais comprimidas, né? Então, isso vai te dar dor. Quando te dá dor, o que você faz? Você continua na posição? Você se ajeita, se alonga, né? O importante é ter um acompanhamento com um profissional de saúde, seja ele fisioterapeuta ou educador físico, para que você mantenha a qualidade dessa musculatura. E aí você vai evitar ter queixas futuras, né? A gente aqui, na nossa idade, imagina a gente com 60 anos, se não fizer nenhuma atividade física hoje. Massa muscular, massa óssea, ela vem diminuindo com o tempo, conforme os anos passam, e aí a gente não faz nenhuma atividade física, vai caindo com uma frequência maior e eu não consigo agregar nada. Então eu vou realmente ter uma queixa de uma dor futura por conta desse desajuste que vai acontecendo. Então o segredo realmente é a atividade física para mantermos essa musculatura aí. E a mulher, equilibrada e preparada para poder... A mulher, após os 30, 35 anos, é academia e musculação. É mesmo. Para que ela possa ganhar massa muscular e evitar até muito dos efeitos da menopausa que estão por vir. Aquela palavra chamada climatério, que acaba assustando um monte de meninas, né? Porque vai chegando aquela idade onde
tem aquela história de que não produz mais tal hormônio, né? Começa a cair a queda de produção celular de maneira geral, né? Legal. E então, musculação para poder essa moçada ficar... Musculação, gente, é ferro. É mesmo? Músculo e articulação, ela precisa de peso. Tem algumas pessoas que por alguma indicação ou por achar que talvez seja melhor, preferem fazer o tal do Pilates, porque acham que a musculação ela talvez seja muito agressiva e tal, e o Pilates é meio que uma fisioterapia onde você pega um pezinho, né? Não sei se o conceito é certo, né? Eu sou apaixonada mas por Pilates. fala disso, fala da questão do Pilates, porque eu já vi muita gente, sobretudo as pessoas de mais idade, não estou naquela idade, não, e tal, acha que a academia é mais para garotada, né? E aí fica meio que envergonhado de estar lá no meio da rapaziada, e aí não, eu acho que o Pilates é mais discreto, é mais tranquilo. Tem uma rapaziada que fala mais comigo. Como é que é isso, Denise? Ideal, vamos colocar no ideal. Você vai 2 dias da semana para o Pilates e o restante você vai para a academia pegar ferro. É mesmo, né? O Pilates, você trabalha respiração, conscientização corporal, você trabalha a força muscular, né? E ao mesmo tempo querendo ou não, a gente acaba então trabalhando a alongamento. tal postura que eu falei aqui agora há pouco, lá no Pilates. Também. Porque você melhora a qualidade da sua musculatura como um todo, de forma consciente. Sim. E você faz muitos alongamentos, porque todo aquele maquinário que existe dentro do Pilates, você acaba fazendo a maioria dos exercícios fazendo também alongamento. Então, o músculo, hoje em dia, para que você possa entrar na academia, você deve fazer um alongamento no início e depois também. Porque um músculo, para que você possa ter uma boa qualidade, é um músculo que é alongado. Um músculo tenso, ele não é um músculo saudável, vamos colocar assim. É o que entra na minha questão ali da pelve. Ou seja, tenho alguns amigos que fazem trilha comigo, que eles alternam entre o pedal e a trilha, a caminhada. Então um dia ele está pedalando, no outro dia caminhada. Um dia ele está pedalando. E alguns ainda acrescentam aí natação, por vezes. Vai lá no Fluminense, onde tem piscina lá, e dá umas braçadas lá, porque já é uma outra pegada muscular e tal. É mais ou menos importante ter então esse sincronismo de atividade. Grupos musculares diferentes que você está trabalhando. Porque acontece muito do sujeito chegar marombado dessa largura lá e falar assim, não, eu estou malhando, eu pego 500 quilos em cada perna, não sei o que mais e tal. Eu estou pronto para ir a tal lugar. E aí quando ele chega ali no viaduto de Rio do Ouro, ele já está com a língua de fora querendo vir embora. E o gordinho, que ele ficou olhando por cima do ombro assim, vai até o final e volta. Isso se chama resistência. E aí também entra a qualidade da saúde muscular. Porque você precisa ter resistência dessa musculatura. Não só força, né? Para você poder estar fazendo com que esse músculo tenha saúde. Mas ele precisa estar alongado e ser resistente. Então é importante nós desenvolvermos tarefas que vá atender toda a questão muscular, né? Para se desenvolver como um todo e não apenas uma cadeia de músculos ali, de mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. É excelente. Se a pessoa tem tempo para poder fazer tantas coisas, né? É ótimo. É maravilhoso. Caleb Coelho escreveu aqui, que entrevista linda e necessária para nossas vidas, né? Ela é demais. A Braba tem nome. Braba é nome que a gente usa para as meninas da trilha. Doutora Denise Campos escreveu aqui, Caleb Coelho, que a gente quer agradecer. Linda, Denise, aqui é Jana. Que entrevista linda, né? Jana deve ser a esposa do Caleb, é isso? Não, é a mãe. É a mãe? Tá. A mãe. Que está usando aí o Facebook do filho, no caso, né? Participando aqui. Então, Jana, um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho aqui. Aliás, minha gente, você que está nos acompanhando, se quiser compartilhar a nossa entrevista aqui com a Denise, utilidade pública que nós estamos tratando aqui, informações importantes para você sobre saúde, né? Antes de entrarmos especificamente na questão da fisioterapia pélvica, que é a sua grande especialidade, Denise, eu queria falar um pouquinho da fisioterapia respiratória também. Algo que as pessoas não conheciam, mas que em tempos de pandemia acabou que muita gente descobriu a fisioterapia respiratória. Inclusive, eu conversando com alguns profissionais de saúde, alguns médicos, eles falando da importância de, depois que a pessoa
passa pelo Covid, se recupera do Covid, seguir fazendo a fisioterapia respiratória para poder recuperar o olfato, para poder voltar a ter a plenitude dos pulmões, porque teve muita gente que ficou atrofiado realmente, dependendo da gravidade da Covid, né? Teve aí algumas atrofias respiratórias. Fala um pouquinho disso. Então, vai entrar dentro desse contexto que a gente falou, né? O que acontece quando a gente tem uma situação de doença? A pessoa fica acamada, a primeira coisa é a diminuição dessa massa muscular. A massa muscular, Flávio, ela não é vital para o nosso organismo, como é o coração, o pulmão, o rim, o fígado, né? São órgãos que são órgãos vitais. Se o meu pulmão começar a parar, eu vou morrer. Mas se o meu músculo ficar ali quietinho e ele não ter tanta energia, requerer tanta energia, ele não vai me matar, porque o organismo ele entende que ele vai conseguir se recuperar. Então a gente perde muito dessa massa muscular. A fisioterapia ela vai entrar para poder você começar a requisitar novamente esse esforço que você precisa fazer, só que de uma maneira cautelar. Você vai começar de um pouquinho, né, do mínimo, doses homeopáticas, ainda no CTI. Quando eu fazia fisioterapia, só um vontade. Você sabe que meu marido é médico, né? Sim. E aí, aquela história de médico, eu falo porque é só ele, tá, gente? É só meu marido, eu posso falar. E aí ele chegou um dia em casa encantado, na época ele trabalhava aqui em Araruama, e chegou encantado, porque um bebezinho, um fisioterapeuta que estava no plantão, conseguiu reverter aquela criança que estava entrando em parada e desfalecendo mesmo, morrendo, conseguiu reverter ali com as técnicas da fisioterapia para que a criança conseguisse reagir e eles conseguissem fazer. Eu acho que a criança estava entubada, já estava entubada lá no CTI, eu não lembro ao certo, mas ele olhou aquele primeiro momento ali e ele falou bem assim, nossa, você precisa fazer fisioterapia e trabalhar no CTI, porque é muito bonito. E ele viu a importância do profissional fisioterapeuta dentro da área de saúde hospitalar. Como que é importante você saber toda a parte de mobilização dentro dessa anatomia, em que você vai recuperar a tal ponto de fazer com que essa pessoa que já está perdendo os seus sentidos retornar à vida. Isso é algo que a gente fica assim bem grato, né? Foi um momento muito triste na pandemia, mas a gente, enquanto profissional, a gente fica muito grato de ver o reconhecimento, porque a gente tem batido já por muitas décadas que o fisioterapeuta ele não é um técnico do médico, ele é um profissional competente para avaliar, para tratar, para fazer com que todo esse processo de tratamento venha trazer uma resposta satisfatória, de melhora dessa saúde. Pode ser uma resposta paliativa para poder você controlar uma queda, mas também uma resposta para que você possa melhorar e trazer uma melhora desse quadro, de forma até, como essa fisioterapeuta lá no caso, praticamente ressuscitando essa criança. Perfeito. Uma outra coisa importante também, é nítido que a pandemia, quando ela chega, e aí nós tínhamos aquela questão da comorbidade, aquela coisa toda, nós respiramos mal, né, Denise? Mal. Nós respiramos mal, né? Eu costumo dizer que nós colocamos para dentro do pulmão talvez nem 25% da capacidade que o pulmão tem de expansão. Isso gera uma atrofia nesse órgão chamado pulmão, né? E aí todos nós temos essa, a não ser quem é atleta, né? Quem é atleta, quem corre, que está o tempo todo enchendo o pulmão de ar para correr e tá aquela coisa toda, então ele tem uma expansão muscular maior, do seu pulmão, a pneuma dele, né? Enche com maior facilidade. Mas agora, a pessoa sedentária, esse brasileiro médio, de maneira geral, que não é muito praticante de atividade física e tal, ele respira mal. E a impressão que eu tenho é que uma das comorbidades que
coronavírus encontrou para aprontar com as pessoas nesse tempo de pandemia, foram esses pulmões aí meio que atrofiados, né? E aí junte a isso hábitos como tabagismo e outras, e doenças respiratórias de maneira geral, e o que me parece ter sido um ambiente muito agradável para o coronavírus desenvolver a Covid. Estou falando uma bobagem aqui? Não? Como é que você vê isso como fisioterapeuta? No caso dessa doença, né, é uma doença que ela está muito voltada à questão da imunidade. Então, muito mais do que você ter uma respiração boa, vai dentro de outros parâmetros em que a gente não sabia, começou a se dar um pouco mais de atenção, mas a questão da sua qualidade de vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, que está muito ligado à questão da sua imunidade. Então, hoje em dia, as pessoas começaram a dar um pouquinho mais de valor a pegar o sol, né, que é farto para gente, é uma fonte riquíssima de graça, vitamina D, gratuita, né, 0800. E aí, dentro dessa questão, dessa doença mesmo, por ser um vírus, e aí ela vai estar mais ligada a essa parte imunológica, onde a pessoa precisa estar cuidando um pouquinho além da parte realmente cardiorrespiratória, muscular, mas quem realmente fuma tá caidinho para tudo, né? É verdade. Não só para a Covid, mas para qualquer outra coisa. Aliás, falando nessa questão desse preparo físico, né? Que não é só para a Covid, minha gente, é para qualquer doença, né? Qualquer doença ela é encarada com maior facilidade pelo organismo se você está fisicamente bem equilibrado, né? Eu costumo dizer que o grande tratamento, na época do tratamento precoce ficou aquela confusão toda de faz, não faz, o que é, né? Aquela coisa toda. Eu costumo dizer que o grande tratamento precoce é atividade física, água, boa noite de sono, né? Cabeça boa, sobretudo, né, Denise? Eu queria, inclusive, que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E aí eu quero falar com a fisioterapeuta, né? Por vezes aquele monte de exercício que você ajuda a pessoa a fazer não resulta aí não conclui-se com um resultado adequado, porque talvez a pessoa esteja com a cabeça também meio confusa ali, e aí não adianta o fisioterapeuta esticar para lá, puxar para cá, puxar para lá, se a cabeça da pessoa não está boa, né? Se a cabeça não está boa, nada está bom, né? Não é? Foi o que a gente começou falando. Mulherada se cuide, né? Sim. Se olhe, precisa se amar, precisa se cuidar. Se a cabeça não está legal, nós estamos passando por um processo de luto agora, que você soube da minha mãe, né? Sim, sim. Dia 31 ela faleceu, e eu cheguei para ela e falei assim, não tô legal. Se eu não tô legal, se a cabeça não tá legal, eu tenho que procurar um profissional para isso, né? E tô indo lá conversar com o Dr. Jorge Nogueira, uma pessoa maravilhosa, porque nesse momento agora foi algo demais para mim. Então, aquilo que está sendo demais, que você percebe ser demais, você precisa procurar ajuda. Hoje em dia a gente tem tantos profissionais bons, a gente não precisa ficar passando por nenhum processo em que o nosso corpo vai deteriorar para que a gente possa buscar alguém. A gente, na hora ali, sentiu o sinal. Se você começa a engordar um pouquinho mais, tem nutricionista bacana, endócrino bacana, que você pode procurar para você poder estar ali. Mas dentro dessa área também da fisioterapia, eu pego também, Flávio, algumas pacientes que vêm, aí eu vou colocar para o lado da fisioterapia pélvica, né? Com queixas de dores na relação sexual. Muitas mulheres, muitas. E quando a gente vai conversar, as mulheres, elas não estão satisfeitas por muitas questões. A dor pélvica, ela é, às vezes, um detalhe dentro da situação que a mulher está vivendo ali no dia a dia dela. Então, nesse caso, se a mulher ela tem um companheiro, eu sempre peço para que o companheiro venha junto ao consultório, para que a gente possa estar conversando, para que a gente possa estar colocando ali como que é o tratamento, porque é um tratamento na área íntima. E se a mulher tem um parceiro, vamos colocar que eu fui numa fisioterapeuta pélvica procurando. O meu marido, ele precisa entender. Porque eu vou chegar em casa, eu vou começar a me tocar, porque eu vou ter alguns exercícios para poder fazer.
E o meu marido vai olhar aquilo e ele não vai entender nada do que está acontecendo. Então pode levar por uma outra área também. É importante que esse companheiro esteja junto para poder entender esse processo, mas é um processo que começa muito em um momento em que a mulher teve algum trauma, pode ser psicológico, pode ser emocional, pode ser um trauma mesmo físico, como uma queda. Acontece às vezes na bicicleta, como você falou, o pessoal que anda de bicicleta, faz uma queda e na queda bate com o pubis, né? Então, nesse momento gera uma dor muito grande, só que depois, quando a mulher ela começa a ter a relação, ela começa a sentir dor. E nesse momento que ela fez a queda, quando você caiu aí que quebrou sua perna, você podia ter contraturado a sua coluna, pelo momento em que você caiu, que escorregou para você segurar. A mesma coisa acontece na nossa pelve. Então, a gente pode contraturar alguns músculos internos. Isso pode gerar dor depois de um trauma físico. E aí a fisioterapia ela vai entrar fazendo uma mobilização, aí vai ser uma mobilização interna, né? Ou via anal ou via vaginal, depende de como que está isso daí. Se ela teve uma luxação de cóccix, se ela precisa de uma mobilização desse cóccix, né? Então a gente vai mobilizar e vai achar ali aonde está realmente a causa dessa queixa. Se eu não consigo encontrar a causa da queixa, eu não consigo tratar essa queixa. Então eu preciso encontrar a causa. Se a causa é emocional, nós vamos tratar essa queixa dela junto com o psicólogo. Ela vai para o psicólogo conversar com esse profissional. E aí a gente vai tratar ali a parte física dela, para que ela possa ficar bem também. Perfeito. Achei muito interessante. Dr. Nogueira foi entrevistado pelo Flávio, Ezequiel Campos, né? E Dr. Nogueira vai estar aqui conosco no dia 6 de maio, né? Já que nós falamos aqui no Dr. Nogueira, vai estar dia 6 de maio aqui conosco, né? Todos os meses ele vem aqui, uma vez por mês ele vem aqui, bate um papo conosco aqui, geralmente sobre saúde, em vários campos aí da saúde, sobretudo na pegada da vulnerabilidade emocional das pessoas, né? Nesse tempo de pandemia nós falamos bastante sobre essa questão da vulnerabilidade emocional. Então é um parceiro nosso aqui do programa, né? A gente cuida também da publicidade aqui do Flor do Amanhecer, né? Que é tocado pelo Dr. Nogueira, pela doutora Ruth, né? São parceiros nossos aqui também. Então você já fique sabendo que no dia 6 de maio ele vai estar conosco. Mês de abril agora ele tem algumas viagens, tem um feriado de Semana Santa aí na frente que também tumultuou a agenda dele. Então certamente nós vamos falar sobre a importância da mãe, porque o dia 6 de maio antecede ao Domingo das Mães. Então certamente nós vamos falar sobre essa importante personagem das nossas vidas, que são as nossas mães. Você agora há pouco falava sobre a perda da sua mamãe, né? Por essa razão que você procura lá a terapia. Então, quais são os efeitos, né, dessa figura chamada mãe na vida das pessoas? Só para você pensar, né? Imagine você que tem um monte de gente que tem horror, ojeriza, detesta a sogra, né? E por incrível que pareça, a sogra é a mãe de alguém, é a avó de alguém, que são seres adoráveis, né? Mas ela também é sogra, como é que pode isso, né? E é uma das coisas que eu quero conversar aqui com o Dr. Nogueira, ele que geralmente nos ajuda a pensar esses assuntos, né? Só para sua reflexão em casa aí, já parou para pensar que aquela sogra que as pessoas tanto detestam é a mesma vovó e a mesma mamãe? Como é que pode, né? Então é algo que nós vamos pensar com o Dr. Nogueira. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Umisa Batista. Boa tarde, Flávio e Denise. Aprendendo muito com essa entrevista sobre o Covid, diz aqui ela. Quais seriam as ações da fisioterapia pélvica, né? Atua em que tipo de doenças ou prevenções? Pergunta aqui o meu queridíssimo Hélio Campos, né? Deixa eu mandar um abraço também para quem está por trás aí do Facebook da Doluga Confecções Confecção. Denise, mulher de honra, admirável, ótima profissional. Amo muito essa amiga. Deixa eu mandar um abraço também para Maicon Oliveira, que está lá em Tanguá, sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando.
Então, minha gente, vamos gastar essa hora final aqui do nosso programa. Hélio, não fique nervoso, falando especificamente da fisioterapia pélvica, que é algo bem novo, né? Mas, antes de você responder a pergunta do Hélio aqui, vamos conceituar um pouquinho aqui, Denise, essa questão dos tratamentos que envolvem casal, envolvem exercícios e atividades e a compreensão de determinadas intimidades do casal. E por vezes nós ainda temos alguns homens que não se dão a liberdade de pensar sobre determinados assuntos, né? Por conta de preconceito, por conta de uma série de questões, por achar que determinadas coisas servem para as mulheres lá de fora, para minha esposa não, né? Como que é trabalhar questões tão complexas e ao mesmo tempo tão necessárias, como essa questão, por exemplo, da relação sexual, que ela acaba sendo dolorida para algumas mulheres e que por vezes porque a moçada não está sabendo utilizar ali os instrumentos necessários a essa prática, né? Deixa eu dar aqui um romantismo no negócio. E precisa que um determinado profissional venha, talvez, não dar orientação, mas deixá-los à vontade para entender o que está acontecendo. Como que é trabalhar isso no universo, às vezes, de um homem ou de uma mulher, que por conta de sua formação cultural, sua formação familiar, né, questões que vem trazendo do aprendizado de papai e mamãe, tem certa dificuldade para compreender o que precisa ser feito para dirimir um problema que é de ambos, né? Como é que é isso, Denise? Conta um pouco da complexidade disso. Olha, eu gosto muito de trabalhar esse tema, muito. E tenho recebido muitas mulheres, como eu falei, no consultório. E muitos casais, né? O que eu coloco para eles é que o sexo foi criado por Deus, né? E quando você está casado, você tem uma obrigação com a sua esposa e a sua esposa tem uma obrigação com você, que é os dois estarem unidos numa vida com um propósito. Quando Deus criou o homem, foi a única forma que ele olhou na criação dele que ele falou que não estava muito legal. Quando a gente olha lá em Gênesis, a gente vê que Deus fala bem assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer alguém para poder ser companhia para ele. Né? O único item da criação que ele não olhou e disse que este está tudo muito bom e houve tarde amanhã. Não tá. Então ele foi lá, adormeceu o homem e fez a mulher para estar ali com ele. Ainda bem que ele fez isso. Ainda bem. Aí imagina, se ele fez a mulher, ele naquele momento ali, ele colocou o homem e aí fez a mulher, dotado de terminações nervosas, pelo seu corpo inteiro. Então quando esses casais chegam no consultório, eu começo a conversar sobre isso com eles, né? Colocando para eles que o sexo não é pecado. O sexo, muito pelo contrário, Deus ele tem prazer no prazer dos seus filhos. Então eu converso para que eles possam chamar o Espírito Santo, Deus, ou aquele que ele acredita ser o ser de luz para a vida deles, para o leito matrimonial deles. E o sexo ele vai muito além do momento em que você está usando a sua parte de pelve, masculina e feminina. O sexo ele começa num bom dia, né? Começa no momento em que você vai tomar banho, você chama a sua esposa para tomar banho, sua companheira para tomar banho com você, ou ela chama. Eu fui fazer uma palestra em São Gonçalo agora esse mês, em que a bispa, uma igreja apostólica, ela falou que estavam tendo muitas dificuldades com os casais, porque ali tinham alguns homens que eles não gostavam muito de tomar banho. Então você veja que dificuldade para essa mulher. Eu entendo quando ela fala que ela não gosta de sexo. Eu entendo isso. Só que ela gosta. Ela só não sabe que ela gosta. E aí eu cheguei para elas e falei, minha querida, não brigue com ele. Coloque uma lingerie bem sensual, vai ali e fala com ele, amor, acabou de chegar ali do trabalho, tá cansado? Oi, amor, vai lá com aquela lingeriezinha bonitinha que ele vai olhar que você tá querendo. E fala bem assim, vem que hoje a gente vai tomar um banho junto e dá banho no seu marido. E depois desse momento,
você vai ter um momento de prazer com ele, você vai se entregar para ele, você não quer que ele esteja limpo? E o que vai acontecer com esse marido quando ele lembrar desse momento? Tomei banho. Quando eu tomei banho, o negócio foi bom. Então, você já começa a fazer o sexo no momento que você toma banho, no momento que vocês se tocam. Isso é sexualidade. E eu converso muito com eles e faço algumas palestras sobre sexualidade à luz da Bíblia. E mostro para essas mulheres que o corpo, ele é santo para o homem e para a mulher. Não existe parte do corpo em que seja proibida, em que vai virar uma promiscuidade. Porque se você está unido com essa mulher, com esse homem, biblicamente fala que vocês dois pertencem um ao outro. O homem vai deixar a sua casa, a mulher também, vão os dois se unir para que os dois sejam um. E o momento que a gente é um enquanto casal é exatamente esse momento da intimidade. Esse momento em que você está ali tocando nessa mulher, tocando nesse homem e sentindo prazer e dando prazer. Então eu coloco para eles para que a gente possa buscar mais, né? E leio algumas coisas de cantares para eles. Sulamita foi uma mulher que Salomão foi, né, extremamente apaixonado. Era um homem que tinha mais de 1000 mulheres naquele palácio dele. Ele tinha mulheres ali para o que ele quisesse, para a hora e para o dia, né? 300 esposas e 700 concubinas. Olha, é uma coisa terrível. Coitado. Mas ali ele deixa muitos ensinamentos em que o homem conquista essa mulher, agrada essa mulher, em que a mulher conquista e agrada esse homem de uma forma muito natural, muito harmônica, em que o amor faz parte desse momento. Então eu começo a colocar para eles que essa história de quando você pensa sexo é somente penetração, começo a tirar um pouco desse pensamento, até desmistificar um pouco sobre isso, porque na verdade, com a questão de pornografia, foi quando se colocou sobre esse pensamento, em que o sexo é só esse momento. E não é. O sexo é muito além disso daí. O sexo é uma fala que você tem com a sua companheira. Se você fala ríspido, dependendo do dia que ela tá, porque a mulher com essa vida de hormônio, um dia tá bom, outro dia tá ruim, né? Dependendo do dia, da fase hormonal que ela estiver, você pode falar essa frase 3 vezes no mês. São 3 vezes diferente que ela vai receber essa frase, do jeito que você falou. Então é necessário de vez em quando mandar um bilhetinho para ela. Hoje a gente é tão fácil, né? Tem um WhatsApp. E aí mandar um bilhetinho, mandar um coraçãozinho, falar para ela, estou pensando em você agora, né? Isso faz parte do sexo. É o todo dia, é o dia todo. E converso com essas mulheres que elas precisam pensar em sexo. Grosseiramente falando, esses dias eu vi um meme, né? Mas que eu achei um meme assim muito interessante, que diz assim: se você quiser jantar gostoso, tem que começar a esquentar a marmita de manhã cedo, né? Inclusive foi uma mulher que postou isso, né? Achei interessante. É mais ou menos isso, né? Então, a mulher, diferente do homem, o que acontece com a mulher? A vulva da mulher... Quer que eu pegue aqui para poder mostrar? Vou mostrar aqui. Então agora pega nosso pedestal ali, que aí vai ser mais fácil. Vou mostrar aqui. Trouxe essa vulva que está novinha, saiu agora do forno. Olha, eu tenho colocado isso daqui... Não se esqueça que nós temos uma galera em casa nos ouvindo e a moçada que está assistindo. Ah, tá Entendeu? ótimo. Então, a moçada que só nos para ouve quem está pela ouvindo, eu rádio. estou mostrando aqui uma vulva de feltro, tá? Que aqui está na minha mão. A vulva nada mais é do que a parte da pelve feminina, em que a gente tem aqui os grandes lábios, os pequenos lábios, né? Um pontinho aqui que a gente
vai colocar como se fosse um botãozinho, que é o clitóris, que tem aqui um capuzinho, que aí a gente vai ver aqui a cabecinha do clitóris. A mulher, ela precisa se conhecer, Flávia, a mulher não conhece. Quando chega no consultório, que eu pergunto para ela... Desculpa te falar, mas eu acho que o homem também tem que conhecer essa pegada aí, cara. Então... A mulher tem que conhecer, mas o homem também. Automaticamente, que a mulher se conhece, ela mostra para o homem, né? Alguns homens realmente não conhecem, né? Não conhecem, não sabem tocar. Isso é importante também. Assim como a fala... O toque, ele é muito importante. A forma que você toca a pessoa que está fazendo parceria de vida com você. E me permita só abrir um parênteses aqui para dizer que, ao contrário do que se pensa, nós temos pontos erógenos nas mulheres que não são as partes íntimas, mas às vezes partes que estão bem à mostra e o sujeito fica pensando naquilo que está escondido e tem coisas que estão à mostra que ele esquece e aí dá aquele choque de realidade. Com esses casais. Por quê? Uma vez que você está tomando banho com a sua parceira e com o seu parceiro, você vai tocar em vários pontos. Nós temos na nossa pele, que é o nosso maior órgão do corpo, terminações nervosas em várias partes, em que a gente pode começar a envolver essa mulher. Por isso a marmita, comer gostoso de noite, a marmita vai esquentando de manhã, porque até que a mulher ela venha e seja lubrificada de uma forma em que ela vai conseguir receber essa penetração, ela leva um pouco mais de tempo, diferente do homem. Então, ó, eu tenho aqui, aí eu estava falando com você, a mulher não se conhece, ela não conhece a vulva. Quando eu pergunto para ela por onde ela faz xixi, a maioria delas me mostram o clitóris. Olha bem que coisa interessante. Né? E aí eu tenho aqui o clitóris, logo abaixo eu vou ter a uretra, canal vaginal e o ânus. Então aqui a gente só está com essa parte da vulva. O clitóris é o órgão de maior prazer na mulher, assim como é o pênis para o homem, né? Então o clitóris eu tenho aqui 8.000 terminações nervosas. O homem, para que ele possa ter um enrijecimento peniano, ele vai ter em média 60 a 70 ml de sangue. A mulher no seu clitóris, ela vai ter em média de 400 a quase 500 e poucos ml de sangue. Então é uma quantidade muito grande de sangue. Uma das coisas que a mulher precisa de um pouquinho mais de tempo nessa preliminar, nessas carícias. Até encher a caixa d'água toda. Até encher, meu querido. A minha já está cheia há muito tempo. Já está cheia há muito tempo. Tem que ter um acordo, né? Precisa ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de consciência de que a mulher vai funcionar diferente, né? Então ela vai se tocar, ela vai se descobrir dentro dessa vulva, nessa pelve, para que ela possa sentir onde que ela tem mais sensibilidade, óbvio que vai ser sempre no clitóris, mas ela vai entender como que funciona esse processo. Até para poder ela mostrar para o parceiro que aonde ele está tocando, ela não está tendo tanto prazer. Então, se eu me conheço, eu posso conversar com o outro aquilo que eu gosto, aquilo que não me faz tão bem. Então, vai por aí. E aí, olha, quando a gente olha aqui o clitóris, a gente acha que ele é só isso, né? Mas ele não é só isso. Ele fica em volta aqui e ele vai vir aqui, ó. Todo o corpo dele. Isso aqui é o clitóris, o corpo todo dele. Então, quando o homem fala bem assim, descobrir o ponto G da mulher, eu posso contar ou deixo eles acharem que existe? Não sei. Né? Então, assim, não existe isso. Não existe ponto G. Porque o orgasmo, ele é clitoriano. Por mais que a mulher ela tenha um prazer com penetração e ela vá ter um orgasmo, que a gente chama de orgasmo vaginal, é o clitóris que está sendo estimulado via vaginal. E no fundo, já que você estava falando de pelve, né? É o movimento da pelve que acaba fazendo com que... movimento todo que acontece, porque se eu tenho uma articulação... Porque no fundo a penetração ela funciona só como uma alavanca.
o movimento de pelve o movimento que é o que que vai faz fazer, né? dá o E grande depende prazer muito dele. da posição em que a mulher que tem dor, né? A gente pede ela para ficar sempre por cima, porque ela fica regula. um pouco nesse comando, né? E até de profundidade também. Então ela se sente mais segura, para que ela possa entender que ela não vai mais ter dor, né? E ela pode ter prazer, se liberar para ter prazer. E aí quando eu falo da questão da complexidade de lidar com casais, Denise, eu falo de que por vezes tem alguns homens que acham que o comando é deles, né? Igual a história do Capitão Nascimento, o comando é meu. Né? Quem leva a dança sou eu. Isso, e na verdade eu entendo, né? Eu sou um cara meio antigo, mas eu entendo que o comando não é de ninguém. Ali é uma coisa que uma hora o comando é meu, outra hora o comando é seu, né? E assim vai sucessivamente, que se você achar que o comando é seu, você está lascado. Mas vou te dizer, homem bom de sexo deixa a mulher comandar. Por quê? Porque a mulher, como ela precisa desse tempo um pouquinho maior, quando ele vai deixando ela comandar, ele vai tendo um prazer maior também, nesse momento, né? Então, esses casais que eles vêm com essas queixas, eu recebo casal no consultório, Flávio, que estão 6 anos casados e não conseguiram fazer a relação sexual com penetração. Isso é muito triste, né? São várias as razões que acontece isso, mas isso é uma coisa muito triste. Imagina você, como homem, tá lá, ama a sua mulher, mas ela não consegue. Toda vez que você vai tentar, ela morre de dor. Então, assim, o homem, ele chega não se sentindo homem. Ele acha que o que ele está fazendo não está servindo, né? E aí a gente começa a mostrar para ele que o sexo, ele vai muito além dessa penetração. E aí, dependendo da vulnerabilidade emocional, a percepção de cada um desse acontecimento é uma coisa desastrosa na vida dessas pessoas. Desastrosa, desastrosa. Né? Em níveis diferentes, mas sempre desastrosas. São situações desastrosas. Eu já recebi 2 casais no consultório em que eles chegaram lá e eu me entristeci, ao mesmo tempo falei graças a Deus, mas que eles chegaram lá e falaram assim: você é a última opção que a gente tem, porque a gente está querendo se separar. E igual a irmã Dulce, a última porta. A irmã Dulce baiana, né? Aí eu falei assim, que triste vocês chegarem aqui me dizendo isso. Primeiro que a responsabilidade sobre mim, ela fica enorme, né? Muito além da minha conta. Porque essa conta não é minha. Eu posso ter várias técnicas, várias estratégias, várias mobilizações para poder dar uma melhorada, mas o emocional está tão mexido que nem sempre eu vou conseguir resgatar esse emocional, né? Mas graças a Deus até hoje a gente está conseguindo ter sucesso, porque eles entendem que essa área, ela é uma área bem abrangente, né? E deixam, principalmente a mulher que vem com essa queixa, ela deixa de ter esse tabu e eu começo a mostrar para ela que ela precisa se entregar. Denise, vamos lá. Tem aqui uma fala bacana da Babi Moreira, que eu acho que é sua filha, né? Sim. E ela diz assim: sexo é tabu para muitas ainda, né? Para muitas ou muitos, né? Eu não sei se eu concordo com essa questão de que o sexo é tabu, viu, Babi? Eu entendo que, por vezes, a percepção ocidental do sexo, ela atrapalha um pouco essa forma como nós vamos lidar com esse tema, né? Por exemplo, eu tenho certeza que deve ter um monte de gente que está em casa ouvindo, um monte de gente que vai ouvir depois, um monte de gente que está assistindo aqui e vai assistir depois e fala assim: mas esse assunto para se falar agora às 16h27, gente, tem criança escutando, que não sei o que mais e tal, e por vezes problemas como esse que a Denise está contando aqui foi porque faltou lá nas crianças uma conversa sobre esse tema. E aí, cara, tem esse lance aí do cara que está casado há 6 anos e não consegue ter um desenvolvimento sexual bacana, né? A minha percepção é essa. Se eu estiver errado, né, ou se você discorda, pode ficar muito à vontade. Mas eu não sei se é tabu, porque nós brasileiros adoramos uma sacanagem, né? Mas, na hora de se falar sério sobre esse tema, aí todo mundo pula, ninguém quer falar, ninguém quer conversar. Enquanto o assunto está na pilhéria, na piada, na zoeira,
todo mundo adora, né, a brincadeira, adora falar do tema. Então, e fulano e cicrano, que não sei o quê, ppp, conta piada dali. Ah, pá, tem uma amiga, tem um amigo, tem um vizinho. Aí quando você traz o assunto da piada para o campo da seriedade, para o campo da conversa séria, aí é o tal do espalha bolinho, né? Ninguém mais quer ficar. Lembra que tem um horário, o outro lembra que tem um não sei o quê, que tem que ir comprar não sei o que lá para a mulher. Olha, e tal, hoje, e ninguém fica. Mas, hoje, e precisamos quebrar isso, né? A gente está tendo assim uma entrada para uma conversa mais aberta sobre isso, até por conta da fisioterapia estar muito voltada para essa área, né? As pessoas vêm procurando por conta de uma disfunção, porque você dá dor é uma disfunção, né? Quando você tem já essa queixa. Mas como que seria interessante, e quando eu vou numa igreja fazer uma palestra, eu converso isso com os dirigentes, se for pastores ou os bispos, né? Eu converso exatamente sobre isso com eles. Que bom seria essa abertura num curso de noivos, por exemplo. Flávio, se você for parar, não sei assim, como é que foi seu casamento, mas no dia do meu casamento, cara, eu tava 5 horas da manhã pegando flor para poder arrumar um sítio, para poder depois arrumar um espaço da casa da minha tia, porque, né, a gente sem grana, aquela corre todo. Fomos para a lua de mel. Quando chegou na lua de mel, meu querido, eu só queria olhar para a cara do meu marido e falar assim: oi amor, boa noite, até amanhã. Não quero fazer mais nada. E assim, o que eu coloco para esses casais que vêm é, na lua de mel... Mas foi o que aconteceu na minha lua de mel. Não. Eu olhei e falei assim, Seria vamos dormir, porque hoje ninguém tem clima Você aqui imagina um homem e uma mulher se guardando virgens para poder se encontrarem no dia da lua de mel. Eu acho isso a coisa mais linda, né? Naquele momento ali, cansados daquela tensão toda, aquela ansiedade do casamento, e tira foto e dá atenção para um para outro. Faz ainda uma viagem, né? Até às vezes faz uma viagem, ainda cansa, né? E aí você vai chegar ali, a mulher tá tensa. Uma dessas minhas pacientes, ela virou e falou bem assim: não, porque eu fui com muito cuidado, porque minha mãe falou, olha, cuidado, porque vai doer. Tem que rir com essas coisas. Né? Então, assim, vai doer? Por que vai doer? Qual foi a experiência que essa mãe teve para que ela possa dizer para a filha que vai doer? Então, o ideal mesmo seria não fazer, mas acordar no outro dia com um óleo perfumado, os dois irem tomar banho, passar óleo no corpo todo, porque você está descansado, você vai conseguir desfrutar um do corpo do outro, porque você precisa desfrutar isso. Por isso que eu digo que a cultura ocidental da afobação, do fast food, do tudo muito rápido, correndo, acaba meio que atrapalhando, Denise, porque esse cenário que você colocou, do óleo no corpo, dessa coisa toda, isso tem uma pegada mais oriental, né? Onde vem o cara que chega lá falando da experiência do tântrico, que não sei o que é uma coisa. Isso faz parte da sexualidade. Pois é, eu acho que os orientais, eles cuidam dessa questão da sexualidade de uma maneira... que quem quiser usar a palavra tabu pode usar, mas o olhar deles é mais respeitoso para com esse momento e coloca ambos nesse pedestal, né? Já a pegada ocidental, que é a nossa aqui, tem essa correria, tem o lance de que não, porque o cara tem que fazer assim, fazer assado, não, porque a mulher tem que fazer assim. Então tem toda uma questão que eu entendo que acaba interferindo muito negativamente no resultado final. No resultado. Do que acontece. E aí ou do que não acontece. Você vem com uma disfunção, você vem com uma queixa, você não consegue levar até o final, né? E algumas vezes eu tenho recebido pacientes jovens em que elas vêm falando bem assim, eu tô com muita dor na relação sexual porque eu fui fazer com meu namorado, meu primeiro namorado, mas eu tenho tanto medo de engravidar. E aí assim, eu falo bem assim, para que então você precisa fazer sexo agora, né? Para que esse envolvimento a ponto de você ter tanto medo e te gerar uma disfunção? Porque o sexo, gente, é Deus na Terra. Né? É algo maravilhoso. Deus não colocou terminações nervosas no nosso corpo, órgão para imenso prazer, para você não usar.
Esse é outro problema também, né? O medo de se mamãe vai saber, papai vai saber, o pastor vai saber, não sei quem mais vai ficar sabendo, etc. Então, essa tensão com que se você... Sobretudo quando nós estamos falando de jovens, né? Iniciando. E aí, essa tensão toda também acaba interferindo também no resultado no final. Interfere muito, principalmente na mulher. E como a primeira impressão é a que fica, diz o pensamento, por vezes, né? Como essa primeira experiência não teve ali um resultado bacana, isso acaba gerando uma impressão para a vida. E aí você vai ter aí um pouco da responsabilidade desse homem, porque ele também vai um pouco afoito. Sim, sim. E essa mulher, ela não está lubrificada, porque se a mulher está lubrificada e ela está tendo um momento de namoro, né, vamos colocar assim, um momento de namoro, de intimidade, em que ela está recebendo e ela está querendo ir mais a fundo, o que vai acontecer ali na vagina dela, na vulva dela? Ali a gente tem vários pontos em que nós vamos começar a secretar fluidos para que essa vagina ela comece a se alargar e aprofundar. Para quê? Para receber o pênis. Então eu coloco para essas mulheres, essas principalmente que vêm com queixa de dor, o que eu coloco para esse casal é que, de preferência, a mulher tenha orgasmo, para depois eles tentarem alguma coisa de penetração. Porque essa vagina, ela vai ficar mais lubrificada, ela vai distender mais, porque é uma musculatura feita para isso, então ela vai distender mais e aí ela vai receber, ela pede. A vagina, ela pede, ela tem um momento dela. E toda mulher, ela consegue entender esse momento, né? Que ela fala, ai, né? É porque ela está preparada. Porque os hormônios que estão sendo secretados, os fluidos que estão sendo secretados, é o fluido agora preparado para isso. E a gente vai na fisioterapia exatamente mostrar para a mulher que a vagina é uma parede muscular que vai fazer essa distensão. Aí às vezes a pessoa fala bem assim, Denise, mas a questão do tamanho do homem, né? Da mesma forma que essa parede, ela se distende, ela se aprofunda. Então, quando essa mulher está com um parceiro que é muito maior do que ela, a gente pede então para que ela comece a ter esse controle. E aí eles vão achar uma forma em que a posição vai favorecer tanto a um quanto a outro. Não vai gerar desconforto para ninguém. E eles vão conseguir aproveitar desse momento. Mas existem algumas técnicas de relaxamento que a gente precisa fazer. Saber se essa... A gente falou sobre a questão do seu calcâneo, que você estava com mais dificuldade para botar o pé no chão. Saber se essa pelve está com boa mobilidade, porque essa articulação da pelve, se ela não tiver uma boa mobilidade, pode ser que ela gere um pouco de dor também, por uma disfunção articular. Um pouco mais difícil, mas existe. E até pela falta da prática, né? Assim como eu, quando começo a andar agora e sinto... né, sente um pouco mais de dor. Por ter ficado mais de um mês sem andar, sinto dor nas articulações, né? Sim. É natural que qualquer articulação vai ser dolorida, né? Independente de onde você vai... E aí, se a mulher tem uma dor, vamos colocar que ela está com uma dor lombar, né? Ela está com uma dor lombar, ela teve alguma disfunção, uma vértebra que ficou um pouco mais... a gente chama de rodada, né? Mas ela não roda, mas ela dá um pequeno deslize. Então, a fisioterapia, ela vai ali, vai fazer um ajuste. Ela pode estar com algum ligamento em que está mais tensionado. Então, dentro desses ajustes da fisioterapia, ela vai ficar bem. Não precisa de muito tempo, né? Às vezes a pessoa chega lá no consultório e fala assim, quanto tempo que você acha que eu vou ficar aqui? Dependendo da situação, a gente com um mês resolve a queixa. Se ela tem uma boa consciência corporal. Mas se a pessoa não tem uma boa consciência corporal, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Porque primeiro a gente vai fazer um trabalho de consciência corporal, respiração. A respiração, ela entra em tudo. Ela vai entrar em todos os trabalhos de respiração, para depois a gente começar ou um fortalecimento desse assoalho pélvico, ou fazer com que essa mulher
entenda que esse assoalho pélvico ele está extremamente contraído, então a gente vai precisar agora aprender a relaxar esse assoalho pélvico, né? Acontece muito isso na constipação. E aí acabamos de descobrir agora, efetivamente, que nós já sabíamos, que na hora de tratar desse tema, não adianta conversar com a coleguinha, com a vizinha, com a prima, que não entendem bulhufas desse tema. É preciso procurar um especialista que vai te apresentar tecnicamente, cientificamente, uma série de razões para você fazer esse, aquele movimento e outro, etc, etc, etc e tal. E o principal, Denise, não adianta a mulher ou o homem ir sozinho no consultório. O parceiro tem que estar junto, porque... É importante. Não só porque a questão que você falou, que o cara vai de repente surpreender a mulher fazendo um movimento, mas que precisa ele ouvir isso também, né? Ou ela ouvir isso também. Tem que ser ouvido junto, né? Porque afinal de contas a prática vai ser feita entre Se você chegar no meu consultório, para que você possa ser tratado na área pélvica, eu vou perguntar para você, Flávio, tá tendo alguma parceira? Você vai me responder, não, não tô. Não tá, não tem como, né? Não tô, Denise, tô namorando, ou não, tô casado. Eu peço para que você venha na próxima consulta, caso não vá na avaliação, né? Mas na próxima consulta que você traga a parceira. Eu já dei aula de violão, e a primeira coisa que eu perguntava pro cara que vinha ter aula de violão era o seguinte: você tem violão? Ah, não tenho. Lamento, então não posso te ensinar. Eu acho que é mais ou menos isso, né, cara? Porque, tipo assim, você passa uma série de exercícios pro cara fazer em casa, né? Dedilhar, de algumas posições e tal. Ele tem que ir para casa, passar o dia seguinte treinando, para na próxima aula ele voltar mais ou menos preparado, para termos a segunda aula. Se o cara não tem violão, ele vai treinar onde? Então, é por aí. Não é isso? Entendeu? É por aí. É mais ou menos isso aí. É por aí. Então, assim, se você vem, eu peço para você poder trazer sua parceira. Né? Que eu vou começar a cuidar de você. E no homem, vai tratar com uma mulher. Né? Então, essa parceira, ela precisa ir e ver que vai ter uma profissional cuidando do marido dela, ou do parceiro dela. Não é qualquer uma pessoa que vai estar ali. Então ela precisa também sentir segurança, para que quando exista algum tipo de exercício que eu peça para poder fazer, ela entenda, nem sempre os exercícios que eu peço para fazer em casa, eu estou fazendo no consultório, eu explico. Algumas coisas eu só explico. O que vai fazer com o parceiro, eu não faço, né? Então eu chego e explico para que possa fazer. Só que aí chega lá, não foi, não sabe como que é o tratamento, aí eu peço para fazer alguma coisa lá na área íntima. Aí ela fala assim, mas você está fazendo isso com ela? Né? Você pode gerar um desconforto nesse relacionamento. Então é fundamental, né, que o parceiro, a parceira, esteja ali junto. Até porque é uma área que eu vou tratar porque os dois vão se beneficiar. Não é você tá ali com o calcanhar que não está conseguindo mobilizar direito. Beleza, isso não vai atrapalhar o seu relacionamento. Mas se você tem uma disfunção pélvica e você não está conseguindo ter uma boa ereção ou uma ejaculação precoce, né? Há coisas que acontecem com o homem. Eu vou te pedir alguns exercícios em que, se sua parceira não está entendendo que algumas coisas são orientações passadas, pode gerar um desconforto grande dentro desse relacionamento. Então, eu sempre coloco a importância do parceiro e da parceira estarem ali juntinho comigo e entender esse processo. Passa por aqui Tissa Tavares, deixa eu ir lá no computador aqui que é melhor. Todo esse ensinamento e aprendizado precisa ser de conhecimento de ambos, homens e mulheres, diz aqui ela, né? Preciso ter mais canais com esse tema, né? Zenilda Rodrigues diz que o assunto é importante, Cléo Santos nos dá boa tarde, Neide Almeida diz, oi lindona, boa tarde a todos, minha amiga Merinha diz aqui, boa tarde amigos, né? E aí a Babi falou aqui da questão do tabu, né? Rosane Mendonça, nossa queridíssima Rosane da Cibran, nossa ouvinte aqui, um abraço para você. Novamente torcida organizada aqui, minha amiga Babi dizendo que é a melhor fisiopélvica. Eu gostaria de saber alguns exercícios com a pelvis, diz aqui Cirlei Fernandes. Tem que buscar a minha amiga Denise lá no consultório dela. Denise, onde que nós conseguimos te encontrar? Né? O pessoal já está ansioso aí para visitar aí seu consultório.
Então, aqui em Rio Bonito eu atendo na Medclean. Na segunda-feira eu estou em Alcântara, ali no centro de Alcântara, no estúdio de Pilates, com a minha amiga Roberta Benedic, que é ali em Alcântara mesmo. E trabalho aqui na oncologia, mas só para os pacientes da oncologia aqui em Rio Bonito, né? Ali não é aberta, é só para os pacientes que fazem o tratamento aqui na oncologia. E aí aqui em Rio Bonito eu estou realmente na Medclean nas quintas-feiras, dia todo. Na segunda, na partezinha da tarde, porque durante a manhã até umas 2 da tarde eu estou em Alcântara. Perfeito. Já aqui faltando 20 minutos para finalizar o nosso programa, me permitam só lembrar aqui, além de mandar um abraço aqui para o Luiz Barreto, para o meu amigo Marco Violante, nosso presidente lá do Clube Rio Bonito de Voo Livre, me permitam só lembrar aqui rapidamente dos nossos parceiros do programa Flávio Azevedo, né? Deixa eu destacar aqui a Clínica Vivermed, lá em frente ao Hospital das Vargas de Rio Bonito, lá na Rua João Carmo, né? Com médicos, dentistas, especialistas em geral. E a grande novidade para você que não sabe, é que a moçada que é associada do plano Viva Assistencial tem desconto muito especiais lá na Clínica Vivermed, 3634-4330 é o telefone lá da Viva Assistencial. Você pode buscar informações também no WhatsApp 988799015. Aproveitando que nós estamos falando de saúde, deixa eu lembrar para você aqui da Drogarias Viva Mais, a antiga farmácia Dois Irmãos, comandada lá pelo meu amigo Laerte. O telefone fixo para informações é 2734-1656, mas tem aquela pegada lá do 984779366, que é WhatsApp. Você pode mandar foto da sua receita pelo WhatsApp. O medicamento vai em casa pelo motoboy, você acerta em casa, sem sair de casa, minha gente, né? E por falar em sem sair de casa, deixa eu lembrar da Telefrutas Rio Bonito, meu amigo Leandro Ferreira, grande abraço. E uma dos serviços importantes que o Telefrutas tem oferecido é esse atendimento em casa também, que se por acaso você tiver com a perna quebrada que nem eu, não conseguia sair de casa durante um mês, né? E a minha mãe tem baixa visão, geralmente eu e meu irmão somos os guias dela, e a gente não conseguia sair. Meu irmão viajava, ia trabalhar, alguma coisa assim. Como é que a gente vai fazer? Mamãe, vamos pedir essa parada aqui. E o serviço deles é excelente, o serviço do 2734-3126, né? Anota aí, 2734-3126, lá da Telefrutas Rio Bonito. E aí eu lembro que eu pedi aveia Quaker. Seu Flávio, nós não temos da marca Quaker, tem aqui tal, tal, tal e tal. Você quer substituir, não vai querer, etc. Até isso os caras fazem, né? Ó, tais itens, então nós não temos no momento aqui no nosso estoque, tá? Muito obrigado. Muito bacana, muito legal o atendimento lá, que é um segmento que foi descoberto inclusive na pandemia, né? Esse lance de comprar via online, né? E o Telefrutas tem feito muito bem. Deixa eu lembrar aqui para você do Del Conde Restaurante e Pizzaria, 967299312. Um abraço para minha amiga Marta e para o Erlon, que comandam o Del Conde Restaurante e Pizzaria. E por lá tem aniversário, tem casamento, tem de tudo. Você chega lá, tem bola, tem vela acesa e todo mundo fazendo festa por lá, muito legal. 967299312. Deixa eu lembrar para você também do Hotelzinho Kids, nova geração, da minha amiga Márcia, que esteve aqui semana passada, contando um pouco da pegada do Hotelzinho. Não é creche, gente, não tem uma pegada educacional. É simplesmente aquela tia, aquela vizinha, aquela vovó que fica com o seu filho quando você vai fazer alguma coisa. E às vezes não tem vovó, não tem titia, não tem mamãe, não tem vizinha, não tem ninguém para deixar. Vai deixar a criança em casa sozinha e vai encontrar a cozinha pegando fogo, banheiro cheio d'água e coisas assim, né? Então, leva a criança lá no hotelzinho, deixa lá algumas horas, o dia todo ou amanhã e tal. É só acertar isso com o hotelzinho e você fica tranquilo que a criança vai estar lá atendida por uma equipe treinada, preparada, né? E o Hotelzinho Kids Nova Geração tem o telefone DDD 21 996290394, você vai falar com a Bia, e o DDD 22 99901 1751, né? Você vai falar com a Márcia. E ainda tem uma outra coisa interessante, né? Você ouviu aqui a Denise dizendo que atende também lá em Alcântara, né? Tem gente que mora em Alcântara e trabalha em Rio Bonito. Tem crianças, ainda mais aquelas mulheres que são pai e mãe ao mesmo tempo, né? E aí, como é que faz? Deixar a criança com quem? Qual é a pegada? A pessoa vem com a criança, deixa no hotelzinho, vai trabalhar
E depois que termina o trabalho, pega a criança e volta para casa. E todos foram felizes para sempre, sem correr o risco da cozinha pegar fogo, sem correr o risco do banheiro estar cheio d'água, do conselheiro tutelar bater na porta e falar: olha, abandono de incapaz isso, compareça lá diante do homem da capa preta. Então não tem nada disso, fica lá no hotelzinho, tudo uma beleza. Façam contato em Rio Bonito, localizado na rua Eugênio Cordeiro, número 44, em cima ali do Beleza Animal da minha amiga Marcela, pertinho da Igreja Católica Auxiliar, lá na 7 de Maio, né? Aliás, Marcela, que também é a nossa parceira aqui, o Beleza Animal Banho e Tosa, que agora é Centro Estético dos Pets, né? Você tem que ver como é que a cachorrada é bem tratada lá. Tem um tal do ofurô lá, que eu falei que ainda vou tomar um banho naquele negócio lá. Porque é chique demais. Tem até pétala de rosa para os cachorros, cara. É uma maravilha, né? Um negócio bacana demais. Faltando aqui 13 minutinhos para finalizarmos o programa, eu tenho a desconfiança, não sei vocês, mas eu acho que sim, que eu vou ter que trazer Denise aqui de novo, porque eu fiquei com a impressão de que ela ainda tem muito mais coisas a nos dizer sobre esses assuntos que não são falados, né? São falados à luz da pilhéria, da piada, da brincadeira, e às vezes brincadeira de mau gosto, né? Do bullying e coisas, e outras coisas mais. Mas tecnicamente sendo dito, né, o assunto sexo, ele ainda enfrenta alguma complexidade que geralmente está presente na cabeça das pessoas e não efetivamente em si no ato sexual, né? Então eu acho que Dr. Nogueira, com aquela pegada de terapia, meu amigo Léo Peclar, que é terapeuta também e tal, acho que essa moçada tem que trabalhar junto também com determinadas figuras, porque por vezes os problemas que são enfrentados e encontrados no ato sexual está muito mais aqui na cabeça de cima, grosseiramente falando, tá, pessoal? Na cabeça de cima do que na de baixo. Desculpa, mas essa é a parada e nós precisamos nos livrar de algumas amarras, e Denise rapidamente nessa conversa conosco aqui está mostrando isso, sobretudo consultando profissionais e sem ter medo de chegar lá e falar assim: olha, eu estou com um problema aqui, cara, né? Me ajuda aí, né? Porque eu estou aqui precisando desse auxílio. Então, em razão dessa questão, Denise, já vamos caminhando aqui para o final do nosso programa, que a gente precisa entregar às 17 horas, e eu fico aqui já com um compromisso de trazer você aqui numa outra vez. Vai ser uma honra. Para falar, para seguirmos. Gente, tem um papelzinho aqui cheio de coisa, né? E assim, eu tenho certeza que ela faz um programa, se bobear, em cima de cada tema que está aqui. E gostei muito, por exemplo, que vai ficar para uma outra vez aqui, da questão das gestantes. E eu, como um cara que trabalhou na enfermagem durante 15 anos, eu vi inúmeras mulheres terem tremendas dificuldades na hora do parto, e sempre eu via aquele pessoal que faz aquele parto dentro d'água, aqueles partos diferentes, aquela coisa toda. Não, tem uma série de exercícios que pode fazer, porque... e aí tem aquela conversa do: não teve passagem. Então, não teve passagem. Não teve passagem por quê? Como é que é isso, né? E aí eu ouvia, em alguns cursos que eu fazia, algumas coisas assim que eu fazia, que essa conversa de não tem passagem, se houver junto do pré-natal uma série de exercícios, uma série de conversas, etc. e tal, isso pode ser dirimido, né? Ou pode ser resolvido. Então é um dos temas que eu quero aqui esgotar também com Denise numa próxima vez que ela vier aqui. Isso é até um assunto de saúde pública, porque a prefeitura, colocando isso daí como um trabalho em conjunto, né, no SUS, você vai diminuir muito a questão até de internação em hospital. Então diminui muito os gastos com essa parturiente também. Mulheres com prolapso, né? Que é aquela que sai, a bexiga, às vezes, né? Desce. Bexiga caída, que a gente ouvia falar, né? Cara, esse aqui é um negócio que eu vi muitas vezes acontecer, chegar em posto de saúde, chegar na emergência do hospital, e tá aí a fisioterapeuta, por vezes, pode dar resultado para isso, né? Às vezes não vai nem para cirurgia. Pois é, então. Então, gente, mulheres que apresentam flacidez vaginal, né? E lembro de uma mulher que uma vez conversando comigo disse que o marido falou que ela estava larga. Né? Isso acontece. Frouxidão do músculo. Rapaz, músculo que não está bem preparado. Acho que foi uma falta de sensibilidade danada também do marido olhar para a mulher e dizer assim: tu tá larga, velho. Então, desculpa, né? Eu olho para ele e falo assim: você tá com parafuso pequeno aí. Mas tudo bem. Mas esse assunto para um programa futuro, minha gente, né? E aí eu vou combinar com o Denise aqui depois, no próximo mês, para a gente voltar aqui
porque esse livrinho aqui está cheio de coisas interessantes que nós precisamos trazer para você. E é isso, minha gente, né? É tratar de um tema que pensam que é complexo, mas não tem nada de complexo, né? A complexidade está na cabeça das pessoas e que, por vezes, os problemas que estouram lá no consultório é porque a cabeça das pessoas está confusa. E eu queria que você finalizasse se despedindo dos nossos ouvintes, deixando sua palavra final, agradecer, Denise, a sua visita aqui, a sua estada aqui nesta tarde, né? E muito obrigado. Uma mulher, minha gente, naquela pegada das entrevistas com mulheres, nos trazendo um ensinamento importantíssimo. Nós falamos sobre fisioterapia de maneira geral na primeira parte do programa, depois entramos nesse assunto da fisioterapia pélvica, e o próximo a gente vai falar só disso, porque o livrinho está cheio aqui para a gente esgotar, né, o panfleto aqui. Por favor, Denise. Flávio, muito obrigada, viu, mais uma vez. É uma honra muito grande. Fiquei nervosa, gente, de vir aqui, né, com esse ícone que a gente conhece. E era até um sonho, né, poder participar aqui do seu programa. Falei, gente, fiquei ali em oração, agradecendo a Deus por esse momento. E que honra, muita honra mesmo. Muito obrigada a vocês que estão aqui participando, no Facebook nos assistindo e nos ouvindo também, em alguns outros meios de comunicação que ele coloca. E eu estou aqui à disposição para o que você precisar, e cada ponto daquele ali, se bobear, tem até 2 vezes para a gente poder vir aqui, para poder conversar. Porque a área pélvica é uma área muito abrangente, é uma área que a gente pode conversar, esclarecer bastante ponto. Você que tiver alguma dúvida, que quiser colocar aqui para o Flávio, para poder a gente continuar com esse bate-papo, você fique à vontade. Tem também aí todas as minhas redes sociais. Na minha rede social do Instagram tem um link lá que vai jogar para um WhatsApp. Posso também tirar algumas dúvidas, conversar com vocês, tá bom? O que eu puder ajudar, eu estou realmente aqui à disposição, com muita gratidão por esse momento, porque a minha missão aqui é essa, viu? Eu descobri lá com o Dr. Nogueira que eu tenho essa pegada, né, de ajuda, de estar aqui servindo. Isso me faz muito bem, eu gosto muito. Muito obrigada. A Mediclean, aqui em Rio Bonito, onde você é encontrada, funciona na rua? Oswaldo Cruz, número 185. Rua Oswaldo Cruz, número 185. Isso, também tem Instagram. Fazer uma propaganda para Jaci aqui, atrás do Mit ali, né? Naquela rua que você vai pro Carbe. Na rua que sobe logo, pro Carbe. logo ali no início, né? Pertinho do meu amigo Chico ali, que conserta a televisão. Do lado. É isso? Do lado do Chico ali, né? Ali. É. Então você pode encontrar lá minha amiga Denise para atender você. E minha gente, vamos nos despir, né? Dos preconceitos, dos pré-conceito, o nome já diz, né? Que por vezes é o que está atrapalhando a sua vida. E a gente vai voltar para falar sobre isso aqui. Meu amigo Hélio Campos, né? Hélio Fernandes, né? No tempo que nós trabalhávamos lá no hospital juntos, né? E ele era um plantonista da segunda-feira. Abraço, doutor Hélio. Diz aqui, Flávio, conte sempre com as nossas orações. Agradeço o seu carinho, agradeço sempre as mensagens que você me envia aí via o WhatsApp, né? Um camarada que eu admiro bastante também, um amigo de longa data. E torcedor do Fluminense, essa é a melhor parte, né? Sorrindo aí de orelha a orelha com o título que nós conquistamos no último domingo. Denise, muito obrigado mais uma vez. Um prazer te receber aqui. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que nos prestigiaram, né? Espero que faça um bom proveito. O programa vai ficar disponível para você que quiser assistir depois, mandar para um amigo, mandar para uma amiga, né, e tal. Vai estar no YouTube também à sua disposição lá no meu canal, jornalista Flávio Azevedo. E é isso. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Um beijo aí para Caleb Coelho, né, e todos que nos acompanharam. Obrigado, minha gente. Beijo no coração. E a gente vai ficando por aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Vem na sequência aí a rapaziada do nossos amigos do programa Gospel, né? E trazendo aí uma mensagem de Papai do Céu para você. Cléo Santos, obrigado pelos corações, tá? Você mandou 3, eu vou dar 2 para Denise e vou pegar um para mim. Fechado? Obrigado, gente. É isso, gente. Abraço grande. Valeu. Vamos finalizando aqui e aquilo que eu sempre falo, vamos em frente. Abraço, gente. Tudo de bom.
Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo.